Hoje, a FPA se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin, depois dele participar da feira do MST. Os parlamentares cobraram medidas contra as invasões de terra. Importante lembrar que, desde o começo do ano, já houve cerca de 50 invasões de propriedades. Deputado, boa noite e seja muito bem-vindo ao Oeste Sem Filtro. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade. E com certeza agradecê-lo, estava aí acompanhando o nível do debate, também te agradecer a todos que estão participando por estar dando essa importante contribuição nessa reflexão da importância do agro e naturalmente por essa análise crítica necessária do governo que está posto aí. Qual foi o resultado dessa reunião com o vice-presidente? Olha, eu digo pela praticidade que às vezes as pessoas me conhecem, eu sou técnico agrícola e o técnico é aquele que tem que, na verdade, resolver o problema de imediato. Eu vou chamar de conversa de bêbado com o delegado. Né? Ele quis dizer muita coisa, não disse nada, não desdisse nada daquilo que disse, naturalmente também não refutou as bobagens que o seu presidente tem falado no nosso dia a dia e se apresentou, na verdade, uma expressão usada nos últimos dias, como ponte. A minha análise que nem para pinguela serve, porque é tão frágil, porque na verdade sabe que o vice-presidente não tem nenhum empoderamento político dentro do governo, aliás, não tem governo, porque não tem uma articulação central e não foi dado a ele essa competência, ele não tem legitimidade para poder falar em nome do governo, porque tem um histórico de vida de um lado, e agora naturalmente está num campo adiante. E eu digo que as últimas manifestações dele nesse final de semana, por algumas coisas importantes. O primeiro que ele presidiu o AgriShow, como governador de São Paulo, ele presidiu por vários anos o AgriShow. O presidente dele, né, esculhambou com a maior feira, talvez uma das maiores feiras do mundo, de máquinas, equipamento e tecnologia, que é a AgriShow, e ele não teve a coragem ou a atitude de defender um evento que ele conhece muito bem. O presidente dele, além do Brasil, chamou o agronegócio paulista, associado à AgriShow, de fascista, e ele também não defendeu. Portanto, embora tenha ido lá hoje tentar fazer essa ponte, muito falou e nada disse, porque as palavras dele não têm credibilidade, porque ele gera uma crise de identidade. A minha pergunta é qual é? Esse vice-presidente que no final de semana andou de mãos dadas com esses criminosos do MST, esses que andaram aí esculhambando a política brasileira, ou esse presidente que foi lá hoje parecendo mais um catequista, né, um homem se apresentando como alguém aí, como uma santidade. Isso gera uma crise de identidade e, se é ruim, mostra que, na verdade, o governo não tem nenhuma orientação, porque até os seus dirigentes estão completamente perdidos. Então, o vice-presidente foi lá hoje, a bancada o ouviu, né, mas ele nada enriqueceu daquilo que a gente já esperava. Do nada, para lugar nenhum, essa foi a minha avaliação. Silvio, a sua pergunta? Deputado, boa noite, obrigado pela entrevista. Bom, em relação ao vice-presidente Geraldo Alckmin, eu acho que ele já rasgou a fantasia há muito tempo, né? Quando ele, na verdade, ele retornou à cena do crime junto com os criminosos. Deputado, no início da semana, em relação a essa feira do MST, o senhor afirmou que é um governo que já rompeu as pontes possíveis com o agronegócio, o maior setor da economia brasileira. Eu queria saber se o senhor reafirma isso e se isso é uma posição majoritária da frente parlamentar do agro na Câmara dos Deputados, que é a maior bancada temática do Congresso. O Lula, que retornou à presidência por caminhos obscuros, essa é a verdade, né? O Lula me lembra o Paulo Rossi, né? Alguém que foi tirado da prisão para resolver um jogo, ele era o atleta que poderia cumprir esse papel, enfim, se prestou a isso. E ele fica naquele governo dele, naquela cabeça dele lá de 2002, que ele presidiu o Brasil, que o mundo vivia um boom de commodities, e isso naturalmente teve o crescimento do agro. Muita gente do agro, né, que sem fazer o acompanhamento talvez mais qualificado do momento, tinha aquele Lula na cabeça, que o Lula realmente poderia assumir a presidência, fazer alguma coisa de benefício para o agro. É uma minoria, mas tinha gente até de bem, para te falar a verdade, que se iludiu
com essa possibilidade. Mas o Lula, que chega na presidência nesse ano, eu não vou dizer nem que é o Lula em 2002. Para mim, o Lula lá de 80, quando ele parava o ABC com anarquia, com terrorismo. Né? Ele, na verdade, e chega agora chamado por nós de Barrabás, porque assim é o termo, a gente conhece quando o ladrão é solto, o ladrão mais famoso solto na história é Barrabás. Ele chega, na verdade, raivoso, porque ele sabe que o agro conseguiu a sua independência, isso é muito importante, o agro conseguiu a sua independência, o agro precisa de que o governo pouco atrapalha, e ele chega extremamente raivoso. Tentou fazer algumas pontes, aí ele nomeia como ministro da Agricultura, um ministro que, assim como o governador Alckmin, também mudou o discurso. Quando você pega as falas do ministro da Agricultura, no início do seu mandato, publicado em diversos sites, eu mesmo o enfrentei na Comissão de Agricultura, perguntei, qual ministro que eu vou confiar? Esse ministro aqui que chegou afagando, abraçando, elogiando, reconhecendo a legitimidade do MST, ou esse ministro que, por pressão, vou chamar do campo brasileiro, está mudando o discurso? Naturalmente, quando ele cria o MDA a gente sabe que é um operador de política ideológica que tenta dividir o agro brasileiro e acham que vão fazer da agricultura familiar, da pequena agricultura, massa de manobra. Mas já perceberam que esse público também se emancipou. Então, o que sobrou para esse governo? Aqueles que eles construíram a caminhada política. Na campanha eleitoral, o Lula abraçou e reconheceu o MST. O MST, o PT e outros movimentos que eu não vou me alongar aqui, porque até para respeitar outras instituições, cresceram junto. Não, se você olha o surgimento desse movimento, que é um movimento comunista no mundo, ou seja, essa tentativa de destruir a propriedade privada, de tirar a legitimidade da propriedade privada, é um movimento político, ideológico, o mundo todo conhece e sabe o nome dele. PT, MST e essa corja toda surgiram junto. O Zé Rainha, que virou, é um herói, né, dos invasores de terra no Brasil, é capixaba do meu estado. O Zé Rainha, em 97, quando foi julgado e condenado por ter assassinado um vizinho nosso, lá no município de Pedro Canário, no extremo norte capixaba, devido com o sul da Bahia, no dia do julgamento do Zé Rainha, quem estava na porta do fórum pedindo a sua absolvição? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não satisfeito, quando o Zé Rainha foi julgado novamente na nossa capital Vitória, em 2000, lá estava o Lula e o PT, das mobilizações de rua, abraçando esse movimento. Portanto, ou seja, eles às vezes brigam lá, brigam cá, mas são irmãos siameses. Fizeram a caminhada política junto. Nós já sabíamos disso. Isso não ia dar certo, porque esses milicianos, né, esses bandidos, esses terroristas, porque quem invade, depeda patrimônio, troca propriedade, abate animais, isso é crime, então são criminosos. O Lula os abraçou na campanha, e naturalmente eles não têm pudor, não têm caráter. Eu acho que o próprio governo achava que o Lula sempre disse que com a boa prosa ele resolvia até a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, ele não está conseguindo resolver em desenho de botequim que ele mesmo criou, que é essa coisa do MST. E agora está cobrando a conta. Eu escutei análise agora há pouco aí dessa ida do Stelle lá para a China, né? Seria importante, e o Lula lá o tratou, lembrando que a semana antes ele disse que ia cometer crime, anunciou que ia cometer crime, e ganhou como presente, então, essa viagem para a China. O Lula deveria ter apresentado o Stelle lá na China como invasor de propriedade, porque lá na China, isso é prisão perpétua. Né? Como ele levou a Dilma e deixou lá, deveria ter deixado o Stelle lá. Ele volta e anuncia esse crime. Portanto, essa instabilidade que o governo criou, o governo não vai se livrar disso, porque eles têm o mesmo pensamento. O governo, na verdade, ele faz um discurso, tenta fazer um discurso com alguém para fora, mas, na verdade, ele alimenta essa indústria porque eles querem a baderna, eles querem desarticular o agronegócio, que, se não fosse o Brasil, o mundo estaria em guerra, porque, na verdade, essa guerra... São duas grandes frontes do mundo, né? O Brasil, aquela região Ucrânia e a Rússia, mas os Estados Unidos não tem muita gente que produz alimento. Se não fosse o Brasil, o mundo estava em guerra, e o PT, o Lula, a esquerda, que é a confusão, que é a anarquia, porque é a forma que eles têm de avançar, principalmente na tomada do Estado brasileiro e acabar com o direito privado das pessoas. Deputado, vou agora passar para Ana Paula Henkel. Sua pergunta, Ana.
Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Deputado, gostaria de misturar dois assuntos que envolvem, né, esse sobre o que o senhor pensa, né, dessa tomada aí, essa decisão de comprar briga com o agro, né, e a frente parlamentar da agropecuária, mas eu gostaria de envolver o PL 2630, que saiu de pauta, né, momentaneamente, mas nós estamos de olho porque é um PL importante para quem quer censurar o povo. Bom, bater de frente com o agro já ficou claro que é uma escolha deste governo, como o senhor muito bem disse, né? O governo rompeu com o agro. No entanto, deputado, houve deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária que declararam voto a favor deste PL 2630 da censura, a favor do governo. O que o senhor tem a dizer sobre isso e se esses deputados hoje, se esse PL voltar ao plenário, se eles continuarão votando com o governo, a favor da censura? Perfeitamente. É um tema complexo e um texto complexo. E, naturalmente, eu compreendo que muitos parlamentares, por às vezes não ser agenda do seu dia a dia, né, tinham uma informação equivocada do texto. Mas foi um gesto importante e, naturalmente, isso faz parte de uma articulação. E quando percebeu-se que o governo tinha essa estratégia de o chamado no cala-boca, né, esse é o PL do cala-boca, não é do fake news, é do cala-boca, ele faz parte de um arranjo, naturalmente, para poder tirar a voz das redes, de quem está indignado, fazer o registro das suas indignações. Então ele se soma nesse abocanhado da tomada da máquina pública brasileira, vai acabar com o direito de propriedade. Então, nós percebemos que teve essa maturidade, o tanto que eu, naturalmente, já tinha essa manifestação, votei contra, trabalho contra, né? Hoje estão tentando agora dividir ele em partes diferentes, mas é um tema que ganhou maturidade, trouxe a percepção, é um tema complexo, nem todo mundo estava assim em conteúdo realmente com a percepção que seria a gravidade desse tema, o tanto que quando percebeu-se mesmo a urgência da forma que foi, e observa ali uma questão regimental, me permite aqui até explicar um pouquinho mais, porque se fosse maioria absoluta, o termo não teria passado. A mesa da Câmara tem três oportunidades do ano de tirar a maioria absoluta e julgar para a maioria simples. Já gastaram por duas oportunidades, uma forma de salvar. Percebe-se que nós sabíamos que era a maioria absoluta, na última hora a mesa trouxe para a maioria simples e assim passou apertado pela beirada. Mas eu acho que é um tema que está enterrado, sepultado, mas não podemos dormir no ponto. Ele pode voltar a qualquer momento disfarçado. Mas o parlamento amadureceu, compreendeu, era só urgência, vamos dizer assim, e tem muitos deputados, às vezes, aqui que querem a tramitação do texto. Então, vota a favor da urgência, mas tem uma rejeição ao mérito. Mas percebeu-se que, nesse caso, também a votação da urgência foi um equívoco, mas já quando percebeu, quando fez o levantamento interno, viu que o mérito tinha de tramitar, e eu acho que é um tema que está sepultado. O que eles vão agora é tentar disfarçar em outros PL, para tentar fatiar. Mas o tema está muito atento, dificilmente ele vai tramitar, porque ninguém vai permitir, acho que o grande maioria do parlamento não vai permitir esse cala-boca da população brasileira. Deputado, boa noite, é um prazer conversar com o senhor, obrigado pela entrevista. O José Serra já tinha sido candidato duas vezes à presidência, quando ele confessou que ele viu uma vaca pela primeira vez com quase 60 anos. O Alckmin tem mais intimidade com as coisas do campo que o Zé Serra é nesse nível, porque ele, fora o apelido, eu não vejo nada, né, que lembre agricultura, agronegócio. No Alckmin, o senhor concorda? Eu acho que o Alckmin está se apresentando um homem cheio de marca, assim como o Lula. Por isso que parece que os dois acabaram se entendendo. O Alckmin é uma decepção, né? Eu vou dizer que o Alckmin é decepção porque, em um outro momento, grande parte do Brasil, inclusive o Brasil da direita, o Brasil produtivo, o Brasil do agro, reconhecia no Alckmin qualidades. Inclusive, o Alckmin, se você pegar o interior do Brasil produtivo,
quando ele disputou a eleição, ele teve esse reconhecimento, mas ele parece não ter nenhuma consideração por aquele Brasil que caminhou com ele no momento, inclusive para enfrentar esse próprio PT. E como governador de São Paulo, né, então tinha essa expectativa. A gente imagina que alguém que sai do governo de São Paulo, né, por 8 anos, é um homem que está preparado, que tem a percepção, primeiro que tem a responsabilidade. Então o Alckmin tem se mostrado, eu acho que não sei o que aconteceu, naturalmente, não sei se é só ignorância ou se é alguma mágoa no coração, né, as informações não chegam até a gente. Ninguém até hoje compreendeu muito bem essa decisão do Alckmin de se juntar a esses quadrilheiros, invasões, inclusive gente que ao longo da história ele mesmo tinha rechaçado. Então aconteceu alguma coisa no Alckmin que não é público e ele se revelou, na verdade, uma grande decepção. Imaginava-se que, inclusive, né, eu escutei muitos, eu não tinha dúvida, porque quem aceita andar com o PT, realmente, para mim, já não presta. Mas imaginava-se que o Alckmin estaria, e vamos imaginar assim, indo até para um sacrifício, entendendo que se o Lula chegasse a vencer as eleições, ele poderia ser de novo fonte do bom senso, do equilíbrio, cumprindo um papel que, de certa forma, o Zé de Alencar cumpriu lá naquele governo Lula, né? Alguém que estava realmente alinhado com o PT, mas que de vez em quando questionava, debatia, qualificava o debate, fazia o contraditório. Muita gente imaginou que o Alckmin poderia cumprir esse papel, mas o Alckmin chegou completamente surtado, né? Ele está embebedado por esse encantamento para com o Lula. Eu acho que os dois têm tomado muito uísque junto, e naturalmente o Alckmin, que tinha uma expectativa, se transformou numa grande decepção, numa grande frustração. Ou seja, se a gente acha que o Brasil estava ruim, o Brasil está pior, porque nós temos um presidente completamente insano, enfim, um homem que a gente não sabe, está surtado, né? O Lula está surtado. Eu desafio qualquer empresário ou qualquer dono de um estabelecimento que contrataria o Lula para dar uma consultoria mínima digna, ou seja, mostra que não tem capacidade de gerenciar, porque é desafiador, né? O Lula não tem condição. E o Alckmin, volta a dizer, que poderia ser uma ponte, tem se apresentado nem como uma pinguela, porque acho que a pinguela já caiu dentro do rio e foi por água abaixo, né? Então o Alckmin se apresentou como uma decepção e ele queimou o pouco que ele tinha, talvez, pelo seu histórico de governador, pela sua atuação, e de homem do interior. A gente imaginava que do interior o Alckmin fosse um homem de bom senso, equilibrado, qualificado, que tivesse uma certa noção, mas uma frustração geral. Nós conversamos com o deputado Evair de Mello. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Oeste Sem Filtro. Foi um prazer recebê-lo. Agradeço a oportunidade, mais uma vez parabenizar vocês pelo brilhante debate que fazem de forma democrática e transparente, e sendo útil, estarei sempre aqui à disposição. Lembrando que a vida aqui não está fácil, não. Eu achava que eu estaria na oposição, naturalmente, desse governo, mas debatendo pautas ideológicas, pautas de educação, de conteúdo, mas, na verdade, eu tenho que fazer um enfrentamento para dar rédea curta, cabresto curto a esse governo, porque senão eles vão botar esse Brasil, eles vão quebrar, em definitivo, esse país, talvez não consigamos nem erguer de pé. Por isso estão trabalhando muito e eu estarei sempre à disposição de vocês aqui. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora pra nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora pra nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter
70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.